Olá a todos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre limnologia e para iniciar essa nossa conversa eu selecionei aqui o tópico Gênese dos ecossistemas lacustres. E aí vamos falar um pouquinho sobre a formação dos lagos, né, gente? Como ocorre essa formação dos mesmos, que tipos de lagos existem a partir dessas formações. E aí iniciamos falando sobre algumas das características. Um lago, gente, nada mais é do que um corpo d'água, né, um corpo hídrico interior, obviamente, então vai estar dentro do ambiente continental. Então eu posso dizer que os lagos são corpos hídricos de regiões interiores, regiões continentais, que não apresentam comunicação direta com o mar, né? As águas dos mesmos, inclusive, elas possuem um teor de íons dissolvido diferenciado do observados nas águas oceânicas. E isso é bem fácil de entender. A quantidade de íons dissolvidos em ambientes oceânicos é bem maior do que nos lagos, salvo algumas exceções, quando de uma excessiva evaporação em alguns lagos, né, gente? E aí, por conta dessa excessiva evaporação, é possível que os íons acabem alterando em concentração, essa concentração se eleve, mas isso é uma exceção. No geral, a concentração de íons nos lagos ela acaba sendo bem menor do que observada no ambiente oceânico. Estes lagos, eles não necessariamente são permanentes, tá, gente? Alguns fatores influenciam no tempo de existência de um determinado lago. Os mesmos, eles não estão ali permanentes na paisagem do nosso planeta. São fenômenos de relativa curta durabilidade na escala de formação do nosso planeta, a escala geológica, tá? Então, de forma que os mesmos, eles surgem e desaparecem no decorrer do processo temporal de formação do planeta. Esse processo de desaparecimento está relacionado com alguns fatores, dentre eles fatores como a quantidade de sedimento que acaba sendo transportada para dentro deste lago através dos afluentes do mesmo e um próprio acúmulo de matéria orgânica no sedimento destes ambientes. Na formação de lagos, são de grande importância os fenômenos endógenos e os fenômenos exógenos. Como assim? Os endógenos são aqueles originários do interior da crosta terrestre. E os exógenos são aqueles a partir, ou seja, que são oriundos de causas exteriores à crosta terrestre. Para ficar mais fácil de entender quais seriam os fenômenos endógenos e os fenômenos exógenos relacionados à formação dos lagos, vamos pensar da seguinte forma. Como exemplos dos fenômenos endógenos, ou seja, aqueles que são originários do interior da crosta terrestre, nós temos a movimentação das placas tectônicas e vulcânicas, tá? Então, os dois eventos, né, movimentos de placas tectônicas e os eventos associados às erupções vulcânicas. E os exógenos, nós temos como principais exemplos as glaciações, as chamadas eras do gelo, né? Os processos de erosão e os processos de sedimentação. Então, seriam estes os principais fenômenos associados à formação dos lagos. Endógenos, relacionados como movimentos tectônicos e erupções vulcânicas, e os exógenos, como principais exemplos, as glaciações, os processos de erosão e os processos de sedimentação. É muito comum nós observarmos dúvidas com relação a definições para um determinado corpo hídrico sobre suas condições necessárias para se enquadrar como lago ou lagoa. Ou seja, as definições que nos levam a pontuar ou determinar um determinado corpo hídrico como sendo um lago ou uma lagoa, geralmente perpassam por problemas de conceito ou dificuldades na definição de ambos os contextos. E aí a gente vai fazer o seguinte: vamos utilizar como
principais critérios a profundidade da bacia lacustre e a profundidade que alcança a região iluminada na coluna d'água. Então, a profundidade de um corpo hídrico e a profundidade até onde a luz, por exemplo, penetra neste corpo hídrico. Então, estes seriam dois critérios interessantes para que você conseguisse distinguir um ambiente como sendo um lago ou como sendo uma lagoa. De forma que, como lagoa, a gente pode considerar todos aqueles corpos de água que são rasos, são de água doce, salobra ou até mesmo salgada, tá? No caso da lagoa, tá, gente? Em que a radiação solar ela alcança o fundo do mesmo, o sedimento, como nós chamamos, né? O que acaba por possibilitar, consequentemente, o crescimento de macrófitas, as chamadas plantas aquáticas, né? As macrófitas aquáticas em toda a sua extensão, toda a extensão deste corpo hídrico. Então, percebeu que essa luz penetra na coluna d'água e consegue atingir o sedimento, ou seja, o fundo deste corpo hídrico, fazendo com que, assim, este mesmo corpo acabe sendo dotado de uma proliferação considerada de macrófitas aquáticas, você está de frente de uma lagoa. Então, essa seria a principal definição. Você vai ver mais à frente, em compartimentalização de um corpo hídrico, que nos lagos isto não necessariamente acontece por conta das zonas profundas, zonas essas onde a luz já não alcança, impossibilitando assim, obviamente, a proliferação de plantas, a proliferação das chamadas macrófitas aquáticas, principalmente as submersas. Nas lagoas, o esperado é que isso não acontece. Então você começa a perceber que a diferença entre lago e lagoa está muito mais voltada para uma questão de dimensão, né? Então, é a magnitude de um frente à magnitude do outro que faz com que você defina lagoa ou lago. A grande maioria dos lagos naturais, gente, está localizada no hemisfério norte. E isso se dá em virtude do fato de que as glaciações elas foram muito mais intensas no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Então, em altas latitudes durante o Pleistoceno, estas glaciações foram responsáveis pelo surgimento da grande quantidade de lagos que se observa no hemisfério norte. Nessa parte do globo, para você ter uma ideia, estão localizados alguns dos maiores lagos do mundo, como é o caso do Lago Baikal, na Rússia, tá? Embora o mesmo não necessariamente seja um lago de origem glacial, a gente vai ver mais à frente, o mesmo está diretamente relacionado com a movimentação de placas tectônicas, mas realmente há de se notar que a grande maioria dos lagos está na região, no hemisfério norte, na verdade, e muitos deles oriundos de processos associados às glaciações. Para você ter uma ideia, dentre estes lagos, você tem esse lago Baikal com aproximadamente 1.600, 1.620 metros de profundidade. Então você imagina o que é mais de 1,5 km de profundidade. Este é o lago Baikal. Na tabela abaixo você consegue ter uma noção destas profundidades e as áreas para cada um dos lagos listados. Então eu tenho área e profundidade máxima dos principais lagos formados por movimentos diferenciais da crosta terrestre. Eu tenho o Mar Cáspio, o lago do Mar Cáspio, o Lago Vitória, o Lago Tangânica e o Lago Baikal aí com seus mais de 1.500 metros de profundidade. Em linhas gerais, a gente pode dizer que com mais de 400 metros de profundidade, gente, o número de lagos limita-se ao equivalente a 20, de forma que, a bem da verdade, a grande maioria dos lagos são corpos d'água pequenos.
Somente alguns apresentam grandes extensões e por isso eles acabam sendo denominados de mar, tá, pessoal? E aí, como exemplo, nós temos o Mar Cáspio, o Mar Morto e o Mar Aral. Cáspio, Morto e Aral. Cáspio, inclusive, na nossa tabela aí. A gente não considera o Mar Negro, tá, gente? Porque ele ainda tem ligação direta com o oceano. Já o Mar Cáspio, ele é considerado o maior lago do mundo. Ele apresenta 436.400 quilômetros quadrados de extensão, só para você ter uma ideia, que é o que você está vendo aí na tabela. Uma das principais características do mesmo é o alto teor de sais dissolvidos, tá, gente? E esta característica está diretamente relacionada com a elevada taxa de evaporação da água existente no mesmo, uma das principais causas, pelo mesmo se localizar justamente em uma região árida. E aí é bem simples, evapora muito, aumenta a concentração de sais. Se nós formos buscar o segundo maior lago, o título fica com o Lago Superior, que está presente ali na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá, próximo às chamadas Cataratas do Niágara, né? Para quem lembra aí dos desenhos e filmes. Então, o Lago Superior estaria em segundo lugar, com 82.400 km², seguido pelo Lago Vitória, com 68.800 km², ali na região limítrofe entre o Quênia e Uganda, na África. No entanto, se você for analisar como um todo, né, se nós tivéssemos que levar em consideração a formação de estruturas lacustres interligadas, ou, como muitas das vezes algumas literaturas trazem, né, a maior coleção de água doce do mundo, com o equivalente a 162.160 km², né, então veja só, nós teríamos aí os Grandes Lagos. Os Grandes Lagos, localizados aí nessa região limítrofe entre os Estados Unidos e o Canadá, onde nós teríamos o Lago Superior, o Huron, o Lago Michigan, o Henry e o Ontário, todos eles associados, totalizando aí os 162.160 km², nós teríamos aí a maior coleção de água doce do mundo, tá? Os Grandes Lagos, que posteriormente eu vou tentar enviar a vocês dois documentários falando sobre algumas das peculiaridades relativas a esses grandes lagos. Especificamente com relação ao Brasil, gente, muito raramente são encontrados lagos latorais com profundidades superiores a 20 metros. Então, realmente, nós não possuímos um contexto semelhante, por exemplo, à Finlândia, né, onde os lagos eles predominam. No entanto, por mais que nós não tenhamos estes chamados distritos lacustres, né, ou seja, estas regiões onde a formação de lagos ela se deu de forma intensa, como é o que acontece na Europa, mesmo assim nós podemos agrupar os lagos brasileiros. Muitos deles, obviamente, acabam sendo caracterizados como lagoas, mas mesmo assim nós conseguimos agrupar os mesmos em 5 principais arranjos, ou 5 principais grupos bem diferenciados, que seriam eles: os lagos amazônicos, os lagos do Pantanal mato-grossense, lagos e lagunas costeiras, os chamados lagos formados ao longo de rios de médio e grande porte, e por último, os lagos artificiais, aqui representados por represas e açudes. Os lagos amazônicos, eles devem ser distinguidos entre os chamados lagos de várzea e os lagos de terra firme. O segundo grupo, os lagos do Pantanal mato-grossense, eles são lagos rasos, de água doce, e que geralmente são denominados de baías, tá, gente? Vez por outra,
tá? Principalmente durante as cheias, esses lagos rasinhos do Pantanal Mato-Grossense, eles se conectam com outros lagos de água salobra. Você pode se perguntar, mas como assim de água salobra? Porque esses outros lagos, eles acabam não sofrendo a ação desses processos de enchente, eles ficam fora do alcance das cheias. E aí, por conta disso, eles acabam, por estarem isolados, aumentando a concentração de seus sais minerais. Por isso, a gente acaba chamando os mesmos de lagos de água salobra. Então, frequentemente, nas cheias, os lagos rasos do Pantanal Mato-Grossense entram em contato com estes ambientes de água salobra. Terceiro grupo que eu falei para vocês agora há pouco, os lagos e lagunas costeiras, os mesmos eles se estendem desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, ao longo da costa brasileira. Às vezes eles podem ser ecossistemas de grandes dimensões, como é o caso da Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, a Lagoa Mangueira, no estado do Rio Grande do Sul, tá? Lagoa dos Patos, muitas das vezes a gente escuta falar, e as lagoas de Araruama, Saquarema e Maricá, no estado do Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro e Patos, certo? Então são exemplos de lagos costeiros, lagos e lagunas costeiros. Com relação aos lagos formados ao longo de rios de médio e grande porte, os mesmos são formados a partir de, do surgimento de barragens naturais, devido ao depósito de sedimentos transportados pelos próprios tributários dos rios, né, dos rios de maior porte, ou por processos de erosão e sedimentação de meandros. A gente vai ver mais à frente que isso acontece muito na região amazônica. Então, são lagos que são formados a partir de rios que sofrem por conta de fenômenos de erosão e sedimentação ao longo do seu curso. E aí, por último, os lagos artificiais, né, são as chamadas represas ou açudes, que nada mais são, na grande maioria das vezes, formados a partir do represamento de um ou mais rios, inundando por vezes extensas áreas do ecossistema terrestre adjacente aos mesmos. Estes são encontrados em todos os recantos do Brasil, com as denominações de açude, especialmente no Nordeste, e de represa no Sudeste e no Sul, certo, gente? O primeiro tipo de lago é justamente aquele oriundo de falhas tectônicas. E aí, o que seriam essas falhas tectônicas? As falhas tectônicas são eventos resultantes de movimentos tectônicos, gente. Né? O movimento das placas tectônicas que causam a descontinuidade da crosta terrestre. Então, por conta da movimentação dessas placas, você tem a formação de lagos, sendo estes formados a partir de falhas que se originaram principalmente num tempo geológico chamado de terciário, há aproximadamente 12 milhões de anos. Né? E os mesmos eles constituem-se dessa forma como sendo os lagos mais antigos do planeta. 12 milhões de anos, período terciário, são caracterizados como os lagos mais antigos do planeta, estes lagos que são oriundos da movimentação de placas tectônicas. Eles localizam-se nas chamadas fossas tectônicas, onde realmente você tem uma maior quantidade de movimentação dessas tais placas. O que acontece é que alguns desses lagos, como é o caso do Lago Baikal, né, caracterizado pela grande profundidade, que nós já citamos anteriormente, um grande número de espécies vegetais e animais acabam sendo endêmicas, ou seja, encontrados única e exclusivamente nestes ambientes, nestes corpos hídricos, são de ocorrência restrita aos mesmos. E esse fenômeno ele se deve justamente à formação antiga deste corpo hídrico, tá? Entretanto, gente, vale ressaltar que praticamente todos os demais lagos da Terra são quaternários. Então,
acabam surgindo posteriormente aos corpos hídricos que se originaram no período terciário, digamos assim. Tá? Então, fora o Lago Baikal, a grande maioria dos outros é de origem quaternária. Tá? Vale também ressaltar, gente, que estes lagos, os que surgem aí no período terciário, eles acabaram sendo refúgio para muitas espécies durante as glaciações do Pleistoceno, né? Então tudo congelava, obviamente, que estes lagos acabaram sendo caracterizados como refúgios interessantes, não? Pontos de escape, né? De segurança para muitas espécies de animais. Um outro tipo de lago é o chamado lago de origem vulcânica. E aí estes lagos, eles tanto podem ser formados a partir do cone do vulcão, tá? Que a gente chama de cone de dejeção do vulcão, como também podem ser formados a partir do represamento de vales devido ao magma expelido pelo vulcão. Então, a lava acaba escorrendo do vulcão e aí por conta disso você tem o represamento de vales, formando assim os lagos. Então, você teria essas duas situações. No primeiro caso, tá? No caso caracterizado pela formação de um lago a partir do cone da própria estrutura do vulcão, nós temos três tipos: os chamados lagos de cratera, os chamados lagos de maar e, por último, os lagos de caldeiras. Então seria exatamente isso, gente. Seriam dois principais tipos de lagos de origem vulcânica. O primeiro, onde a própria estrutura do vulcão vai dar origem a um lago, né? O próprio cone do vulcão vai dar origem ao lago. E a segunda, onde a lava que escorre do vulcão, o magma que escorre do vulcão, acaba por gerar o represamento de vales e aí com isso a formação de lagos. E aí por último nós temos os lagos de caldeiras, e aí é preciso que você observe na imagem, e aí vamos corrigir aí, tá, gente? Percebi agora. Na verdade, os lagos de caldeiras são os representados aí na primeira imagem, da esquerda para a direita, a primeira imagem. Eu fiz menção à mesma anteriormente, na verdade, eu deveria fazer menção à segunda imagem. A segunda imagem que diz respeito aos lagos de crateras. A primeira representa a estrutura dos lagos de caldeiras. Esses lagos de caldeiras são caracterizados pela erupção vulcânica, que muitas das vezes ocorre de forma intensa, e por conta disso você tem a destruição do cone, do aparelho vulcânico. Essa estrutura toda ela é destruída. Perceba que comparado ao lago de cratera, o lago de caldeira ele é de tamanho bem mais reduzido. Tá? A profundidade não necessariamente é a mesma do lago de cratera, e a principal característica é essa do lago de caldeira. Mesmo por conta da erupção vulcânica, acaba perdendo boa parte do seu cone central. Tá? Então seriam esses os principais. Fora estes que utilizam o próprio aparelho vulcânico, né, o lago de mar, de caldeira e lago do tipo cratera, nós temos os lagos de barragem vulcânica, aqueles que são formados pelo magma que é expelido durante o processo de erupção vulcânica. Os mesmos são formados quando os vales pré-existentes são interrompidos por este tal magma, por essa lava solidificada, né? E aí existem como principais exemplos os lagos Kivu e o Bonione, ambos na África Central. Estes são os principais exemplos de lagos de barragem vulcânica, aqueles oriundos do processo de erupção vulcânica e posterior derramamento de lava com represamento de vales pré-existentes, certo? E numerosas
São numerosas explosões que acontecem no subterrâneo do mesmo, e aí por conta dessas explosões você tem um afundamento da superfície com a formação do Lago de Maar. Um outro tipo de formação lacustre se dá através dos chamados glaciares, né? Então, são chamados lagos glaciares. A grande maioria desses lagos, eles surgiram principalmente durante a última glaciação pleistocênica, a famosa Era do Gelo, né, gente? Há aproximadamente 10.500 anos atrás. E os mesmos, como já fora citado anteriormente, estão localizados em regiões de alta latitude, notadamente nas regiões temperadas. De forma que a quase totalidade destes lagos, dos lagos europeus, na verdade, eles têm essa origem, são lagos de origem glaciar. Na Finlândia, por exemplo, existem 33.500 lagos resultantes da atividade destas geleiras, né? Agora, de que forma isso acontece? Bom, eu coloquei aqui 3 imagens que dão a noção de como isso acontece. Na primeira imagem, eu tenho um lago, que é o chamado lago em vales, barrados por morena ou moraína, né? O que seriam essas moraínas? As moraínas são sedimentos que são transportados pelas geleiras. Normalmente são blocos de argila, tá, gente? Então, estes lagos são formados pela obstrução de vales justamente por essas moraínas. Então, você percebe a obstrução do vale pela moraína por conta da presença da geleira, né? Então, a geleira empurra esses sedimentos aqui para baixo, e aí esses sedimentos vão se depositando, a geleira está aqui. Quando de um descongelamento da mesma, você tem a formação do lago. Então, essa é uma das possibilidades. A segunda, você tem a formação destes grandes blocos, né, chamado lagos formados em terrenos de sedimentação glacial. Então você tem esse grande bloco de gelo, uma geleira continental durante o período glacial, tá aí a mesma, tá? E após o descongelamento você tem a formação do lago, tá? Então na verdade o que você tem é uma depressão por conta da presença dessa geleira. Você imagina o que é quilômetros e quilômetros de gelo pressionando, então forma essa estrutura. Outro tipo de lago diz respeito àqueles que são formados a partir da dissolução ou erosão de rochas, tá, gente? São lagos que são resultantes do acúmulo de água em depressões formadas devido à solubilização de rochas calcárias, rochas de cloreto de sódio ou de sulfato de cálcio, tá, gente? De forma que o agente solubilizador ou de erosão do processo pode ser água da chuva, água subterrânea ou ambas, né? Uma combinação de água da chuva que percola ou águas subterrâneas. Então, como a própria imagem já mostra aí, você tem estes lagos com características próprias, né? Perceba aí o nível de transparência dos mesmos, justamente por conta da dissolução destas rochas, e cenário semelhante a esse é encontrado no interior do Brasil, mais especificamente em Minas Gerais, né? Você tem vários exemplos de ambientes semelhantes a esses, subterrâneos ou não, tá? Como é o caso de alguns outros ambientes que não necessariamente estão dentro de cavernas, mas isso é muito comum em cavernas por conta dessas águas subterrâneas passarem por esse processo de dissolução ou erosão. Então, esses seriam os lagos formados pela dissolução de rochas, chamados lagos de dissolução ou de erosão, tá, gente? O próximo tipo de lago diz respeito aos lagos formados pela atividade de castores. E um exemplo muito interessante dos mesmos é um exemplo muito interessante destes lagos formados pela atividade de castores pode ser observado no Canadá,
né? Na verdade, no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa, tá, gente? Nos três ambientes, nestes três contextos, você consegue observar a presença destes pequenos roedores, tá? Principalmente das espécies castor canadensis e castor fiber. Então, os mesmos eles acabam por represar os córregos através da utilização de pedaços de árvores, barros e outros materiais, né? E os mesmos vão sendo depositados em partes destes córregos, causando assim um represamento. É óbvio que os maiores lagos deste tipo são geralmente construídos a partir de várias e várias gerações de castores trabalhando de forma árdua, né? Pensemos desta forma. E os mesmos estão localizados nos Estados Unidos, os maiores destes. Então, aqui mais um exemplo de tipo de lago, aqui no caso, o lago formado pela atividade de castores. Por incrível que pareça, também é um tipo de formação lacustre. Um outro tipo de formação lacustre diz respeito aos lagos formados por impactos de meteoritos. Gente, neste caso, a formação ela é muito rara, tá? Então, a formação dos mesmos ela se deve por conta do impacto causado pelo meteorito quando o mesmo alcança a superfície da Terra. Se você parar para pensar de que poucos são os meteoritos que não serão desintegrados quando fazem a entrada na atmosfera do nosso planeta, então realmente há de se esperar que a formação deste tipo de lago acabe sendo bastante rara. Os principais exemplos estão aqui na Argentina, próximo a nós, o chamado Laguna Negra, aqui na Argentina, e o Lago Chubut, lá no Canadá. Então seriam os dois principais exemplos de lagos formados pelo impacto de meteoritos, lagos estes muito raros. Um outro tipo de processo de formação de lagos diz respeito aos lagos formados ou melhor, pela atividade dos rios, tá? Então, lagos que estão diretamente relacionados à dinâmica associada de rios. Seriam eles os lagos de barragem, um desses tipos. O segundo tipo, os lagos de ferradura ou de meandro, chamados de Oxbow Lakes. E por último, os lagos de inundação. Então seriam esses os três tipos de lagos formados a partir de atividades de rios. E aí vamos começar pelos lagos de barragem. O que seriam os lagos de barragem? Como você pode ver aí na imagem, os lagos de barragem eles são formados quando um determinado rio, né, o que a gente chama de rio principal, ele acaba por transportar uma grande quantidade de sedimentos. E estes sedimentos acabam, aos poucos, indo se depositar ao longo do leito do corpo do rio. Essa deposição permanente destes sedimentos nos leitos, ou melhor, no leito do rio, acaba por provocar uma elevação, obviamente, do nível desse leito, né, gente, no fundo do rio, o que acaba causando o represamento dos afluentes, os afluentes desse próprio rio. Aqueles pequenos outros corpos d'água contribuem para alimentar esse rio. E aí os mesmos acabam sendo transformados em lagos. Então o sedimento vai se depositando no leito do rio, do grande rio, e aí esse depósito faz com que ocorra uma elevação do nível do leito, represando o afluente. E aí esses afluentes, eles normalmente eles não têm para onde drenar, e aí o que acontece é a formação de lagos, né? Então surgem estes lagos aí muito comum em regiões do nosso Brasil. Em exemplo, o estado de Minas Gerais, ele é famoso pela formação destes rios, tá? E em alguns lagos de terra firme no estado do Amazonas também são caracterizados como lagos de barragem. Na imagem é possível se observar um lago de terra firme na planície amazônica, né? Um lago de barragem. Então é visível aí a estrutura do rio, o sedimento sendo depositado no leito e aí a elevação desse leito represando o afluente. Você percebe uma característica básica dos lagos desta região amazônica, formados
pelo processo de barragem, é essa estrutura alongada e muito dendrítica, ou seja, com várias ramificações, né? Então aí temos um exemplo desta formação de lagos de barragem. O segundo tipo de lago formado pela ação de rios, como já fora dito, seriam os lagos de ferradura ou de meandros. E o que são esses lagos? Como ocorre essa formação? Na nossa região, aqui na região amazônica, né, mas também o mesmo acontece em partes do estado de Minas, aqui na nossa região é muito comum nós observarmos rios que já encontram-se maduros, chamados rios senis, né, percorrendo grandes extensões, e aí por conta da própria estrutura geológica formadora dos mesmos, nós percebemos a presença de uma grande quantidade de lagos em ferraduras. Como assim? Por conta da estrutura geológica onde esses rios se encontram, os mesmos acabam possuindo uma morfologia sinusoide, ou seja, eles serpenteiam, são curvas para a direita, curvas para a esquerda. Não é um rio retilíneo, né, na sua maior parte, né, na maior parte percorrida por este rio, você tem curvas para a direita, curvas para a esquerda, e aí em geral você acaba encontrando um grande número de lagos ao longo destes rios, né, destes meandros, que são justamente essas curvas que são feitas para um lado e para o outro. Estes lagos, eles são formados através do isolamento dos meandros, destas curvas, através de processos de erosão e sedimentação das margens deste meandro. Os lagos que acabam assim por serem formados são ditos lagos de ferradura, lagos crescentes ou de meandro, e são provavelmente os lagos mais frequentes no território brasileiro, tá, gente? Na região amazônica, esses lagos são conhecidos como sacados. Na imagem é bem fácil identificar a formação de vários destes lagos ao longo do trajeto percorrido pelo rio, né? E na outra imagem ao lado é possível perceber como que isso acontece, inclusive com os pontos de sedimentação e os pontos de erosão. O pessoal aí que tem um pouco de conhecimento sobre embarcação, né, pilotagem, essas coisas, deve perceber que quando de uma curva num meandro como esses, geralmente você opta pela parte de ângulo maior da curva, né? Afinal de contas, essa parte de ângulo maior da curva é onde geralmente acontece o processo de erosão e as chances de repente você bater o casco na embarcação acabam sendo bem menores. Buscar o ângulo menor quando da realização dessa curva traz consigo os riscos e possíveis prejuízos de repente encostar o fundo da embarcação nestes bancos, né? Então fica bem evidente aí para aqueles que já têm um pouquinho de experiência com relação à embarcação e ao controle desses equipamentos. Um terceiro tipo de lago, formado também pela atividade de rios, é o lago de inundação. Então, esses lagos, chamados lagos de inundação, também conhecidos como lagos de várzea, eles se formam pela ação da subida e descida dos níveis máximo e mínimo, obviamente, das enchentes, né? Então, aqui na região amazônica, principalmente, você tem o período das enchentes e o período da estiagem. Então, durante o período da enchente, você tem o rio principal atingindo níveis máximos, por conta, obviamente, que da água das chuvas, em grande parte. E aí este rio acaba inundando aquelas áreas de várzea, formando os chamados lagos de inundação. Estes lagos, obviamente, acabam sendo conectados a várias outras partes desta área de várzea, ficando isolado apenas no próximo período de estiagem. Então, quando esse nível baixa,
Mais uma vez, o rio principal ele volta aos seus níveis normais, ou melhor dizendo, não níveis normais, mas volta aos níveis condizentes com o período de estiagem, e os lagos de várzea ficam represados. Então é muito comum, inclusive existem alguns estudos que mostram que estes lagos de várzea são fundamentais no processo de reprodução de peixes como pirarucu. Então, ora um casal ele acaba se formando em um determinado lago de várzea, ora machos e fêmeas são separados por conta da enchente e posterior estiagem, o que faz com que o macho vá para um lago, a fêmea vá para outro lago, e aí por conta disso você tem boa parte da mistura genética necessária para a manutenção da espécie. Então é muito comum. Então esses seriam os chamados lagos de enchente ou lagos de várzeas, lagos que no período das cheias eles acabam, por conta da grande quantidade, resultando no aumento da área e da profundidade dos mesmos. Tá? Então, nesse período, inclusive, ocorre a comunicação entre eles, como eu já havia mencionado. Tá? Então, seriam esses os chamados lagos de inundação ou lagos de várzea, que dá para visualizar perfeitamente na imagem. Tá? Então, na imagem você tem aí, ó, onde está escrito braço principal do rio, com dois níveis, inclusive. O primeiro nível com a linha contínua, chamado nível máximo da vazante, e o segundo nível, que seria o nível máximo da enchente. Então, na enchente, a água desse rio transborda e acaba atingindo várias outras partes de região de várzea, formando inclusive o que nós chamamos de ilhas fluviais. Né? As ilhas fluviais são muito comuns aqui na nossa região, que são nada mais nada menos do que estas regiões de terra que acabam sendo circundadas durante o período das enchentes. Né? Então formam-se verdadeiras ilhas. Mas mais aos extremo da imagem, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, você tem a formação dos lagos de várzea, aí, ó, próximo já da floresta de terra firme. Tá? Então a imagem deixando claro aí o que seriam esses lagos de inundação ou lagos de várzea. Outro tipo de processo de formação de lagos está diretamente relacionado com a atividade de ventos, são chamados lagos de barragem eólica. Tá? Isso é muito comum na região nordeste do nosso país, né, gente? Como exemplo, a gente tem as lagoas que se formam na região ali dos Lençóis Maranhenses, onde são formadas as mesmas pela água das chuvas. Né? Então, a água das chuvas acabam sendo o principal fenômeno associado à formação dessas lagoas na região dos Lençóis Maranhenses. É óbvio que isso está diretamente relacionado à movimentação de areia, tá, por parte do vento. Então, você tem areia sendo movimentada pelo vento e em algum trecho de um determinado rio pode ser que a mesma acabe por dar origem a esse tipo de lago. Tá? Então, por conta da movimentação de sedimento de um lado para o outro. Tem outras regiões do Brasil onde o vento ele também promove o deslocamento de dunas, principalmente aquelas que são desprovidas de vegetação, né, gente? Então, dotado de vegetação, você tem por conta das raízes uma dificuldade maior de movimentação desse sedimento. Mas onde não se tem, você observa que ao se acomodarem as mesmas, né, então, esse sedimento, essa areia, elas, ao se acomodarem em um determinado local, elas podem represar pequenos córregos, pequenos corpos d'água que acabam por buscar o mar, transformando, que estavam, na verdade, sendo direcionados ao mar e que agora vão se transformar em lagos, tá? Então, você tem aí nas imagens exemplos destes corpos formados, corpos hídricos formados pela atividade dos ventos, período das chuvas, período da estiagem e assim por diante. Bom, outro tipo, gente, diz respeito aos lagos associados à linha costeira, tá? E aí o que que acontece? Você tem no litoral do Brasil uma grande quantidade de corpos d'água, né, dos mais variados tamanhos. Você tem desde os bem pequenos até os de grandes dimensões, como é o caso da chamada Laguna ou Lagoa dos Patos, né, no Rio Grande do Sul, com aproximadamente 9.000, mais de 9.900 quilômetros quadrados. Então, realmente, dimensão considerável. E aí fica aqui a questão sobre as definições lagoa, laguna,
lago. E aí, Mauro, como é que é? A gente conversou lá no início da disciplina sobre as diferenças básicas entre a diferença básica, né? Ou o critério para a definição do que seria lago e o que seria lagoa. Bom, aqui surge a tal da laguna. Então vamos pensar da seguinte forma, tá, gente? Em geral, no Brasil, usa-se muito o termo lagoa para se referir a todos os corpos d'água costeiros. Tá? Então é um termo que é usado, não é técnico, mas acaba sendo muito utilizado para todos os corpos d'água que estão próximos à costa, tá? Ou mesmo nos interiores, tá? Independente da origem do corpo hídrico. No entanto, a gente precisa mencionar aqui que esse procedimento ele não é correto, uma vez que boa parte das lagoas costeiras, né, são na realidade lagunas, ou seja, elas têm ainda contato, têm influxo e fluxo de água, têm contatos com o mar. Tá? A gente vai tratar da boa parte das mesmas associadas à linha costeira, dos lagos associados à linha costeira, como lagoa, por conta da questão regional. Tá? Então vamos falar aqui, vamos usar o termo lagoa para ficar mais fácil. Então, se eu falar, por exemplo, Lago dos Patos no Rio Grande do Sul, acaba destoando do que a gente está acostumado a ouvir. Então, por isso, vamos utilizar o termo lagoa, como no caso da Lagoa dos Patos, vamos utilizar o termo lagoa para manter o contexto regional dentro dessa nossa conversa aqui. E aí, uma das formas, um dos tipos, na verdade, de processos que podem dar origem à formação destas lagoas costeiras é o isolamento de enseadas marinhas, né, através da formação de cordões de areia, quando na verdade são sedimentos que são transportados pelas correntes, e o que acaba por delimitar uma determinada área de enseada. Isso fica facilmente identificado no desenho que nós temos aí abaixo. Então, na imagem, são 4 imagens que mostram o processo de formação da Lagoa de Araruama, no Rio de Janeiro. Tá? Então, se dando por isolamento de enseada, da enseada com a movimentação de sedimentos. Tá aí um exemplo clássico da formação de uma lagoa associada à linha costeira. Bom, gente, e por último vamos falar das represas e dos açudes, que apesar de não serem lagos propriamente ditos, né, são corpos hídricos que são represados. E no Brasil, essas represas e açudes elas são formadas principalmente pelo represamento de rios para atender a objetivos diversos, como abastecimento de água, regularização de cursos, a obtenção de energia elétrica, né, muito comum, né, formação de hidrelétrica, você tem um represamento de água, irrigação, navegação, recreação, enfim, são vários os objetivos, tá? Os lagos artificiais brasileiros, na grande maioria, eles acabam sendo formados pelo represamento de rios, e aí eles recebem diferentes denominações. Você chama de represa, reservatório, açude, enfim, são várias. E nada mais são do que sinônimos, uma vez que estes ecossistemas eles têm a mesma origem e finalidade. A origem porque, obviamente, que são represados pelo homem, e a finalidade que é a utilização da água em benefício de alguma necessidade humana. E aí, gente, dependendo disso, das suas características, né, das características hidráulicas, essas represas elas apresentam grande instabilidade liminológica. Mas como assim, Mauro, instabilidade liminológica? Esses ecossistemas, por eles apresentarem baixo tempo de residência da água, né, gente? Ou seja, o tempo de permanência da água na própria represa, né, baixo tempo de residência, passa um pouco tempo ali, elas inclusive podem ser consideradas, na sua grande maioria, como um estágio intermediário entre o que seria o rio ou o que seria o lago, ou seja, um intermediário entre um ambiente lótico e um ambiente lêntico, de forma que a construção de barragens, né, açudes, né, vamos generalizar, né, então a construção destes reservatórios com a consequência, melhor, com a consequente formação de grandes lagos artificiais, grandes corpos hídricos, acaba por produzir diferentes alterações no ambiente. Não apenas no ambiente aquático, ou
isso precisa ficar bem claro, tá, gente? Mas também no ambiente terrestre. E estas modificações tanto podem ser benéficas como prejudiciais. E aí a gente pode listar algumas das principais, né, os principais efeitos negativos destes grandes lagos artificiais na região amontante, ou seja, antes da mesma, e sobre o próprio ambiente aquático formado. Teríamos aí então o aumento da transpiração ou da evapotranspiração, né, o que acaba por ocasionar alterações climáticas locais ou regionais. Você tem a maior possibilidade de deslizamento e tremores de terra, em virtude do peso das águas, né, gente, represadas ou mantidas ali pela barragem. Você tem um outro efeito negativo que é a elevação do lençol freático, com causas ou efeitos, na verdade, prováveis na agricultura, na própria epidemiologia, é óbvio, né? Então você tem a criação de brejos, ambiente com a proliferação de mosquitos e outros insetos transmissores de doença. Você tem um aumento da taxa de sedimentação, né, na região amontante dos seus afluentes, tá, que é muito comum, inundação de áreas florestais ou agrícolas, que podem ocasionar alteração do pH e surgimento de gás sulfídrico, por exemplo. Outro fator negativo seriam as inundações de possíveis reservas minerais desconhecidas, alterações nas condições de reprodução das espécies aquáticas, devido, por exemplo, à destruição de lagoas marginais e alterações na própria qualidade física e química da água, né, gente? Outro fator negativo seriam as modificações substanciais nos próprios hábitats em torno da represa, o que, de certa forma, acabaria afetando a fauna e a flora desses ambientes, né, a fauna e flora silvestres. Outro fator seria o aumento de maneira explosiva das comunidades de macrófitas aquáticas, aquelas plantas que vocês frequentemente estão vendo, né, em reservatórios, se proliferando em reservatórios, geralmente por conta justamente dessa instabilidade de fatores liminológicos, né, nesses ambientes. Então, o aumento de forma explosiva dessa comunidade de macrófitas aquáticas, principalmente as flutuantes. Tá? Então, são as que mais a gente observa. Outro fator seria um grande risco de desaparecimento de espécies vegetais, tá? Não só vegetais, mas também animais raros ou até mesmo a extinção dos mesmos naquela área. Não é a extinção da espécie, tá, gente? Mas a eliminação da mesma naquela área. Outro fator seriam as profundas modificações na fauna ictiológica, ou seja, surgimento, desaparecimento de espécies, né, de peixes. A fauna ictiológica diz respeito justamente às espécies de peixes presentes. Então, essas alterações podem realmente causar danos a essa fauna de peixes residentes nesse corpo hídrico. Aumento da possibilidade de ocorrência de processos de eutrofização, tá? Obviamente, como resultado dessa fragilidade de fatores liminológicos nesse corpo hídrico, você tem sim a possibilidade do surgimento de fenômenos de eutrofização, principalmente se áreas florestadas ou agrícolas forem submersas, né? Áreas florestadas e agrícolas, principalmente as agrícolas, por conta da grande quantidade de produtos químicos utilizados em ambientes agrícolas, e muitos destes à base de fósforo, né, o que possibilita assim o processo de eutrofização. Então, se essas áreas são inundadas, automaticamente a quantidade de fósforo nesse corpo hídrico tende a ser aumentada. Outros fatores seriam as inundações de áreas férteis, né, para agricultura e pecuária, além de estradas, sítios arqueológicos, né, alguns outros pontos aí, obras arquitetônicas de valor histórico. Isso está muito mais relacionado com a formação de reservatórios, geralmente de hidrelétricas, que acabam pegando boa parte desses ambientes, né? Então tudo vai para baixo d'água, tudo fica embaixo do reservatório. Desaparecimento de recursos naturais, como florestas, rios, lagos, cavernas, quedas d'água, tudo isso diretamente relacionado a fatores negativos associados a este contexto de
formação de reservatórios e açudes. E por último, deslocamento de populações, né? Esse é clássico, né, gente? Estabelecidas em terras inundadas que passam a viver ao redor das represas, exercendo pressão sobre os recursos naturais e modificando o uso das áreas marginais. Agora há pouco nós comentamos sobre o que porventura pode acontecer a jusante da formação do reservatório. Então, a montante antes do reservatório, seguindo o curso normal do rio, né, gente? E a jusante posterior, ou seja, depois da formação do reservatório. Antes do reservatório, a montante, após o reservatório, a jusante. A jusante da represa, ou reservatório, pode ser observada inúmeras consequências, tá, gente? Como grandes implicações, com grandes implicações ecológicas. Então, as mais importantes, digamos assim, decorrentes desses fenômenos seriam, primeiro, a alteração do regime hidrológico, né, gente? Que passa a ter regime de cheia e seca de forma periódica, né? Então não tem mais aquele processo convencional de regime hidrológico clássico com cheia e seca, de forma que, independente do regime pluviométrico da região, você acaba tendo, na verdade, o que acontece é que o regime de cheia e de seca passa a não mais ser caracterizado como de costume, passa a ser independente, né? Passa a ser independente do regime pluviométrico da região. E a outra seriam as alterações na qualidade física e química da água, né? Então eu tenho essas questões de dinâmicas hidrológicas por conta da abertura e fechamento de comportas e tudo mais, e tenho também os problemas associados às alterações da qualidade físico-química da própria água deste corpo hídrico. Bom, gente, e por último vamos falar das represas e dos açudes, que apesar de não serem lagos propriamente ditos, né, são corpos hídricos que são represados. E no Brasil, essas represas e açudes, elas são formadas principalmente pelo represamento de rios para atender a objetivos diversos, como abastecimento de água, regularização de cursos, obtenção de energia elétrica, né, muito comum, né, formação de hidrelétrica, você tem um represamento de água. Irrigação, navegação, recreação, enfim, são vários os objetivos, tá? Os lagos artificiais brasileiros, na grande maioria, eles acabam sendo formados pelo represamento de rios, e aí eles recebem diferentes denominações. Você chama de represa, reservatório, açude, enfim, são várias. E nada mais são do que sinônimos, uma vez que estes ecossistemas eles têm a mesma origem e finalidade. A origem porque, obviamente, que são represados pelo homem, e a finalidade que é a utilização da água em benefício de alguma necessidade humana. E aí, gente, dependendo disso, das suas características, né, das características hidráulicas, essas represas elas apresentam grande instabilidade liminológica. Mas como assim, Mauro, instabilidade liminológica? Esses ecossistemas, por eles apresentarem baixo tempo de residência da água, né, gente? Ou seja, o tempo de permanência da água na própria represa, né, baixo tempo de residência, passa um pouco tempo ali, elas inclusive podem ser consideradas, na sua grande maioria, como um estágio intermediário entre o que seria um rio ou o que seria o lago, ou seja, um intermediário entre um ambiente lótico e um ambiente lêntico, de forma que a construção de barragens, né, açudes, né, vamos generalizar, né, então a construção destes reservatórios, com a consequência, melhor, com a consequente formação de grandes lagos artificiais, grandes corpos hídricos, acaba por produzir diferentes alterações no ambiente. Não apenas no ambiente aquático, isso precisa ficar bem claro, tá, gente? Mas também no ambiente terrestre. E estas modificações tanto podem ser benéficas como prejudiciais. E aí a gente pode listar algumas das principais, né, os principais efeitos negativos destes grandes lagos artificiais na região amontante, ou seja, antes da mesma, e sobre o próprio ambiente aquático formado. Teríamos aí então o aumento da transpiração ou
da evapotranspiração, né, o que acaba por ocasionar alterações climáticas locais ou regionais. Você tem a maior possibilidade de deslizamento e tremores de terra, em virtude do peso das águas, né, gente, represadas ou mantidas ali pela barragem. Você tem um outro efeito negativo que é a elevação do lençol freático, com causas ou efeitos, na verdade, prováveis na agricultura, na própria epidemiologia, é óbvio, né? Então você tem a criação de brejos, ambiente com a proliferação de mosquitos e outros insetos transmissores de doença. Você tem um aumento da taxa de sedimentação, né, na região a montante dos seus afluentes, tá, que é muito comum, inundação de áreas florestais ou agrícolas, que podem ocasionar alteração do pH e surgimento de gás sulfídrico, por exemplo. Outro fator negativo seriam as inundações de possíveis reservas minerais desconhecidas, alterações nas condições de reprodução das espécies aquáticas, devido, por exemplo, à destruição de lagoas marginais e alterações na própria qualidade física e química da água, né, gente? Outro fator negativo seriam as modificações substanciais nos próprios habitats em torno da represa, o que, de certa forma, acabaria afetando a fauna e a flora desses ambientes, né, a fauna e flora silvestres. Outro fator seria o aumento de maneira explosiva das comunidades de macrófitas aquáticas, aquelas plantas que vocês frequentemente estão vendo, né, em reservatórios, se proliferando em reservatórios, geralmente por conta justamente dessa instabilidade de fatores liminológicos, né, nesses ambientes. Então, o aumento de forma explosiva dessa comunidade de macrófitas aquáticas, principalmente as flutuantes. Tá? Então, são as que mais a gente observa. Outro fator seria um grande risco de desaparecimento de espécies vegetais, tá? Não só vegetais, mas também animais raros, ou até mesmo a extinção dos mesmos naquela área. Não é a extinção da espécie, tá, gente? Mas a eliminação da mesma naquela área. Outro fator seriam as profundas modificações na fauna ictiológica, ou seja, surgimento, desaparecimento de espécies, né, de peixes. A fauna ictiológica diz respeito justamente às espécies de peixes presentes, então essas alterações podem realmente causar danos a essa fauna de peixes residentes nesse corpo hídrico. Aumento da possibilidade de ocorrência de processos de eutrofização, tá? Obviamente, como resultado dessa fragilidade de fatores liminológicos nesse corpo hídrico, você tem sim a possibilidade do surgimento de fenômenos de eutrofização, principalmente se áreas florestadas ou agrícolas forem submersas, né? Áreas florestadas e agrícolas, principalmente as agrícolas, por conta da grande quantidade de produtos químicos utilizados em ambientes agrícolas, e muitos destes à base de fósforo, né, o que possibilita assim o processo de eutrofização. Então, se essas áreas são inundadas, automaticamente a quantidade de fósforo nesse corpo hídrico tende a ser aumentada. Outros fatores seriam as inundações de áreas férteis, né, para agricultura e pecuária, além de estradas, sítios arqueológicos, né, alguns outros pontos aí, obras arquitetônicas de valor histórico. Isso está muito mais relacionado com a formação de reservatórios, geralmente de hidrelétricas, que acabam pegando boa parte desses ambientes, né? Então tudo vai para baixo da água, tudo fica embaixo do reservatório. Desaparecimento de recursos naturais, como florestas, rios, lagos, cavernas, quedas d'água, tudo isso diretamente relacionado a fatores negativos associados a este contexto de formação de reservatórios e açudes. E por último, deslocamento de populações, né? Esse é clássico, né, gente? Estabelecidas em terras inundadas que passam a viver ao redor das represas, exercendo pressão sobre os recursos naturais e modificando o uso das áreas marginais. Agora há pouco nós comentamos sobre o que porventura pode acontecer a jusante da formação do reservatório. Então, a montante antes do reservatório, seguindo o curso normal do rio, né, gente? E a jusante posterior, ou seja, depois
da formação do reservatório. Antes do reservatório, a montante, após o reservatório, a jusante. A jusante da represa, ou reservatório, pode ser observada em inúmeras consequências, tá, gente? Como com grandes implicações ecológicas. Então, as mais importantes, digamos assim, decorrentes desses fenômenos seriam, primeiro, a alteração do regime hidrológico, né, gente, que passa a ter regime de cheia e seca de forma periódica, né? Então não tem mais aquele processo convencional de regime hidrológico clássico com cheia e seca, de forma que, independente do regime pluviométrico da região, você acaba tendo, na verdade, o que acontece é que o regime de cheia e de seca passa a não mais ser caracterizado como o de costume, passa a ser independente, né? Passa a ser independente do regime pluviométrico da região. E a outra seriam as alterações na qualidade física e química da água, né? Então eu tenho essas questões de dinâmicas hidrológicas por conta da abertura e fechamento de comportas e tudo mais, e tenho também os problemas associados às alterações da qualidade físico-química da própria água deste corpo hídrico. Bom, e aí o que nós tínhamos para falar sobre gênese dos ecossistemas lacustres era isso, né? Espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra numa próxima. Fiquem bem e até mais.